Francilene, te agradeço muito, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez ao Cultura Brasileira. Vamos conversar um pouco aqui, inclusive, é Franci Shakur, olha só. E aí vamos falar então, né, da Assata Shakur e tratar mesmo, né, dessa questão toda. Então te agradeço mais uma vez de estar aqui. Boa noite para você. Eu que agradeço, Thalita, pelo espaço para falar de uma mulher revolucionária, de fato. E gostaria de saudar o nosso Pepe Mujica, né, que descriminalizou o aborto, legalizou o casamento LGBT e também a maconha naquele estado, atendendo a pautas históricas, né, dos movimentos sociais naquele país. Que Oxalá cuide e encaminhe bem a alma dele. Então é isso, é um prazer. Esse Shaku, ele vem de fato da Assata, né? Que linda aí, maravilhosa, com uma história. Eu gostaria de iniciar falando que eu não sou especialista em Assata, mas eu sou uma estudiosa do pensamento das mulheres negras. Além dos trabalhos e da militância que você apresentou aí, do meu currículo, eu também coordeno um grupo de estudo sobre feminismos negros, que nasceu desde 2016, e que, após o fatídico assassinato da Marielle Franco, a gente nomeou de grupo de estudo sobre feminismos negros Marielle Franco. Mas aí, à medida que você me fez esse convite, tocou no nome da Sata, naquela entrevista, eu fui tentar memorar desde quando eu conheci a Sata, e tem pelo menos uma década. Né? Eu fui buscar alguns e-mails, mais ou menos de 2013, eu conheço um pouco da trajetória da Assata Shakur, embora essa biografia, essa autobiografia também ainda não havia sido publicada aqui no Que Brasil. legal. Sim, né? Eu até separei aqui um pouco das fotos, né, da Assata, separei que tem, isso aqui é uma notícia, deixa eu ver aqui certinho, é do Estado de Minas, tá? Do jornal Estado de Minas, e que fala justamente da biografia da Assata Shakur, que ganha a edição brasileira em 2022, então esse desenho aí é do Quinho, né? Cartunista Quinho. E aí separei, então, algumas coisas, e aí queria começar te perguntando, né, falando um pouquinho da Sata, qual é o contexto histórico que ela estava inserida. Então, só trazer umas informações, assim, iniciais, para quem, né, nunca ouviu falar dela. Ela é Joane Débora Byron. Ela nasceu no Queens, em Nova York, em 16 de julho de 1947. Ela é escritora, poetisa e ativista estadunidense, ex-membro do Partido dos Panteras Negras e do grupo paramilitar Exército de Libertação Negra. Então, só assim, né, que eu quero realmente te ouvir, Francilene, e só uma primeira apresentação de quem é essa mulher que nós estamos falando, e eu acho que é para fomentar mesmo de termos, né, conhecimento e dessas biografias dessas mulheres, em especial revolucionárias, né, e que propõem mesmo essa revolução na radicalidade, então por isso que eu acho que é importante. E aí, começo te perguntando que contexto histórico que é esse, né, que ela nasce, que ela começa, né, a partir aí das suas experiências, a sua atuação, né, essa mulher, a Assata, que contexto que ela está inserido ali naqueles Estados Unidos de meados do século XX. Então, era um contexto histórico de segregação, né? Segregação racial nos Estados Unidos. Era um contexto também de pós-crise do capitalismo, um contexto de altos índices de desemprego, fechamento de fábricas de carro naquele país. Havia uma crise mundial, né? Havia uma crise do sistema, ao mesmo tempo em que havia esse contexto todo de segregação, que foi o ambiente em que ela cresceu, ali no norte. Ela morava num bairro chamado Queen Jamaica, né, ali no norte dos Estados Unidos, mas ela também tinha parentes, os familiares da mãe dela ela tinha parentes por parte da mãe no sul dos Estados Unidos, onde eles tinham um negócio. Então, ela, bem cedo, pequena, ainda criança,
com 3, 5 anos, ela foi para lá com a tia, a avó materna, porque eles tinham um negócio, eles tinham um comércio, uma casa na praia e trabalhavam, fazer esse trabalho. Então, a vida toda dela foi nesse contexto da segregação. No Sul também ela viu e viveu o racismo, né? Estudou em escolas segregadas, ou seja, só para negros. Foi uma pessoa muito estudiosa. Do que a gente lê nessa autobiografia, ela conta que ela começou a ler, ela tinha relações como a casa da avó era um comércio lá no Sul, então ela começou a ter relações com dinheiro, moeda, desde pequena ela sabia dar troco. Então, mas ao mesmo tempo uma mulher muito parecida com a Angela Davis, que são mulheres que estiveram, né, na luta no mesmo tempo. A propósito, lá no livro Mulheres, Raça e Classe, Angela Davis, de 80, que foi agora publicado pela Boitempo 2018, alguma coisa assim, já dedica a ela, a Sata Shakur. Então, foi também, eu fui reencontrando essas memórias, né, de como a Sata também sofre um silenciamento exatamente pela posição política dela, que é considerada extrema esquerda, ou radical, né? Para alguns, falando de maneira pejorativa, como se radical não fosse ir à raiz, né? Então, assim, o contexto de segregação dos Estados Unidos foi conformando também a consciência de classe dessa mulher, que também, pela educação, pela arte, ela conta que, para ela acreditava nos Estados Unidos, no país que era dela, quando ela era adolescente. À medida em que ela foi estudando, lendo e também encontrando com movimentos em luta, antes mesmo dela entrar na universidade, ela parou um tempo, ela fugia de casa, ela queria descobrir, ela queria estudar, ela queria conhecer mais do mundo, para além do país dela, Estados Unidos. À medida que ela encontrou um grupo de estudantes universitários africanos, ela começou a entender o que era o imperialismo, o que era o fascismo, o que eram todas esses sistemas políticos, né, a entender mais do capitalismo, e talvez por isso o pensamento dela não é tão difundido, porque, de fato, ela foi uma mulher revolucionária, ela era uma socialista, ela foi para o Exército de Libertação Negra, que para ela era mais do que um grupo armado, clandestino, que fazia frente ao Estado, à violência do Estado, e principalmente também da polícia norte-americana, que na época eles chamavam de porcos, né? Mas que era uma ideologia e uma utopia a ser alcançada, a libertação do povo negro. Então, ela saiu do Black Panthers, começando a questionar mais, inclusive o que ela foi entender o que era socialismo a partir desse encontro com esse grupo de africanos, mas também ela foi buscar, se envolveu com várias lutas de poder popular, que eu acho que é aí que eu encaixo ela no contexto, porque exatamente quando eu conheci o pensamento da Sata, eu estava enveredada nos estudos de construção de poder popular, em 2013, em estudar experiência de poder popular negra. E aí eu cheguei ao Black Panthers, né, ao Partido dos Panteras Negras, Black Panther Party, e aí cheguei nessa experiência riquíssima de poder popular, e junto a ele fui estudar também a participação das mulheres. Ela saiu do Black Panthers, por exemplo, questionando o machismo do movimento, e ela preferiu se organizar no movimento de libertação negra, nacional negra ali, aonde o Zaid Shakur, Olugbara Shakur, que é o nome dela, Shakur, vem dele, é uma homenagem a ele. Quem é o Zaid? O Zaid foi um dos dois, foi um dos homens, dos militantes da libertação negra que estavam no carro quando ela foi acusada de assassinar um policial branco. Então, era ela e mais dois, os dois eram... Ela, inclusive, ela aparece em alguns lugares, em alguns textos, eu vejo que ela aparece como uma das lideranças do Exército de Libertação. É importante destacar isso junto com eles. Então, eles estavam no carro, em Nova Jersey,
quando foram atacados pela polícia no boicote, disso morreu um policial e a acusação caiu sobre eles. Mas, desculpa só te interromper, deixa eu te Foi. perguntar uma coisa, só volta um pouco na trajetória da Sata, então ela no movimento político dela, ela vai para o Partido dos Panteras Negras, e aí a partir de todo um processo dela dentro do Partido dos Panteras Negras, ela tem esse entendimento, né, da construção machista, a relação ali, esse tensionamento de gênero, né, enfim, presente, e aí ela resolve sair, mas nos Panteras Negras, ela teve uma atuação ali, assim, dá para falar um pouco como que foi a atuação dela dentro do Partido dos Panteras Negras, e aí esse evento que acontece, que é o que ocasiona então A prisão. a prisão e etc, acontece em que momento? Então, ela ficou pouco tempo, não se sabe, não tem, eu fiquei 3 meses, pelo menos na autobiografia e do que a gente leu também paralelo, não tem um período. Mas o que dizem é que foi um período curto, considerando o machismo. Eu imagino que, num primeiro momento, nos Panteras Negras, as mulheres que entravam, elas entravam para fazer ações comunitárias, elas entravam para a escola, né? A experiência de poder popular lá envolvia, dos Panteras Negras, envolvia essas experiências de base comunitária. Então, eles criaram cafés da manhã, escola, distribuíam, criaram clínicas, eles acompanhavam pessoas em situação de insegurança, idosas, etc. Então, tinha uma experiência de base, né? E não se sabe o período, se foi um dia, um mês, alguns meses. O fato é que ela já estava com uma consciência de classe muito madura e sabia da contribuição que ela podia dar para a luta naquele contexto todo. E aí, do que eu entendo, ela achou melhor se organizar no Exército de Libertação. Ela decidiu ir para a luta armada e fazer frente nessa organização, né, junto com o Zaide e com o Sindiata, que eram os dois homens que estavam do Exército que estavam junto com ela no carro, no dia do ocorrido. Não se sabe esse período, mas sabe também pela autobiografia dela, ela diz que ela chegou a se relacionar com um Black Panthers, mas também não demorou muito, casaram, né, se juntaram, exatamente porque ele queria exigir dela atividades, né, maternas, não, domésticas. E ela disse: não, isso se você foi criado com sua mãe, você tem esse mau costume, você é assim, então eu quero fazer outras coisas. E ela foi embora. O casamento, isso sim, o casamento durou bem pouco, né? Está aqui na autobiografia. E a separação deu-se por essa razão. Então, imagino que é uma razão semelhante da decisão dela ter saído do Partido dos Panteras Negras. Isso, ela ainda é jovem, né? Muito jovem, porque ela, de fato, teve essa característica de ser muito curiosa e muito ousada. E, inclusive, essa data de 1947 não é uma data que é a data que a gente encontra em outros lugares, assim, mas não é uma data que a data de nascimento dela é uma incógnita, inclusive. Do que eu entendi, essa é uma data de 47 que foi os Estados Unidos que criou, né? Agora, o que se sabe é que pelo menos 40, quase 50 anos, ela está exilada em Cuba. Isso a gente já sabe. Ou seja, eu nasci em 81, ela desde 79 está em Cuba, né, exilada. E ela não foi exilada, porque a gente sempre fica perguntando, mas ela saiu do presídio. São coisas, informações que não se sabe de fato, não tem literatura. Pelo menos eu não acessei isso nas pesquisas que eu venho fazendo sobre essa grande mulher que que imprime nas suas produções, no seu discurso, em tudo que ela fez, o sonho, o desejo de uma transformação radical para a sociedade, que é o que a gente precisa para esse século XXI. Então, a importância de ler a Sata tem a ver com a necessidade de pararmos com conciliações de classe, pararmos de querer construir uma burguesia negra, pararmos de querer achar que a integração do negro na sociedade de classe é a solução para os problemas do racismo e de todas as suas expressões, que inclusive ela viveu e sofreu. Foi uma mulher torturada durante a prisão, torturada, presa em solitária durante 2 anos e pouco,
dentre os 6 anos que ela foi presa, acusada de um assassinato que ela não cometeu, exatamente nessa circunstância e pelas características, né, das violências que ela sofreu dentro da prisão, no sistema carcerário estadunidense, é que ela denuncia esse livro e a autobiografia dela denuncia o sistema, né, do racismo estrutural carcerário, ou aquilo que a Angela Davis chama dessa indústria carcerária, né, que prende negros, pobres e ainda mais pretos em lutas, né, como ela e mais de tantos outros Panteras Negras que eram presos pela mesma justificativa de terem matado um policial e nada não foi provado, né? O Sundiata ele tem mais de 50 anos preso numa solitária. O Mumi Abu Jamal, idem. Quando na biografia do Mumi Abu Jamal, assim como ela começa aqui descrevendo, na verdade, ela começa descrevendo o momento em que ela se deu conta daquela situação depois de ter pego tiros. Ela não teve uma pólvora na mão, as autópsias e os testes de balística não provou nada disso, ainda assim ela ficou presa. E o mais duro é que ela foi não só acusada, o processo, né, de ter matado um policial, como também ela foi acusada de ter matado o próprio Zaid, o seu próprio amigo, que morreu, que foi o único que morreu nessa emboscada da polícia no carro lá em Nova Jersey. Então, o livro da Sata, toda a história dela, é uma história de análise, de compreensão da sociedade violenta norte-americana, do racismo estrutural e o capitalismo ali, porque ela era uma internacionalista já, ela já tinha essa visão da luta, da importância da luta contra o racismo de maneira e contra o capitalismo de maneira internacionalista, assim como o próprio Black Panthers que falava Franci, desculpa só te interromper, porque o seu áudio tá um pouquinho, não sei se, gente, só me respondam aqui se é o meu ou se é da Franci, porque eu acho que ela travou aqui. Agora ela travou mesmo, né? Só me Oi, respondam oi. aqui. Eu vou te Desculpe. remover e vou colocar de volta. Peraí, acho que agora voltou. Voltou, agora voltou. Só travou um pouquinho a internet, mas acho que agora a gente te ouve. Oi. Pois Pronto. é, o Trump é um canalha. A gente pode falar mais um pouco depois, né, do Sim, contexto eu hoje. queria, Vamos falar de Cuba. aí eu queria te perguntar, assim, só entrando um pouco mais na história e aí já emendando para te perguntar onde é que você chega, né, quando você tem o contato mesmo com a história, né, da Assata, e aí todo o processo de identificação que aí você acaba se debruçando mesmo sobre a história de luta dela. Mas a Sata, ela produz textos, a atuação política dela, né, para além de toda a articulação mesmo de enfrentamento, né, de ação, ela também tem uma produção intelectual a partir daquilo que ela tem de conteúdo, de repertório, de acúmulo que ela vai fazendo, e ela tem uma produção também que ela publica, por exemplo? Então, a gente não conhece assinado por ela. É possível que alguma desses canais que a gente visita, revolucionário, seja administrado por ela, mas ela não pode fazer isso, ela é uma mulher exilada, né? Então, assim, inclusive, é um pedido para os militantes socialistas, revolucionários, progressistas desse canal, que o que tiverem para a gente começar a fazer um trabalho melhor de divulgação do pensamento da Sata. Tem canais que divulgam a história dos Panteras Negras, tem vários textos traduzidos. A gente teve acesso, por exemplo, à tese do Rep Newton, a trabalhos de outros Black Panthers, mas da Sata é algo bem difícil de encontrar. Então, na verdade, a atuação da Sata, desde que esses 40 e poucos anos, quase 50 anos que ela está em Cuba, é uma vida, já é praticamente uma cubana, né? É uma vida em que ela não pôde divulgar seu pensamento. Essa autobiografia, ela é de 1988, né? Ela é de 1988. Inclusive, é preciso considerar esse contexto, porque aqui você encontra uma narrativa muito poética, muito tocante, de uma mulher que mostra os caminhos do seu processo de consciência de classe, né?
e o sentimento e o germe para que de construção, o germe de construção de a vontade de mudar o mundo de maneira radical. É isso que a gente encontra nessa autobiografia. Como é que ela faz isso? Denunciando o cotidiano bárbaro dos norte-americanos, em relação também com outros países ou com os negros no mundo. Ela já sabia que isso era internacional. Então, ela mostra, por exemplo, a história dos negros nas prisões, envolvidos com heroína, com droga, a situação na escola, escolas segregadas, com professores que não estimulam o ensino-aprendizado, hospitais, as situações no sistema de saúde. Ela vai mostrando a materialidade daquele período dos Estados Unidos, que não é muito diferente de hoje, para uma parte da população que também não era maioria, mas que tem, né, por uma questão de classe e de raça, historicamente nos processos históricos de lá, sido também alijados dos direitos sociais e da possibilidade de sonhar e de ser tratado como ser humano, que é também essa subjetividade, esse desejo de transformar o mundo, para ela tem a ver com também com esse humanismo, olhar as pessoas negras como classe trabalhadora e que são humanos, portanto, têm direito a viver, é o que ela imprime nessa obra. Por isso também ela, ao mesmo tempo, sabe da importância de nos tocar, ela traz a cultura política estadunidense, mas ela também traz violenta, mas ela também traz a arte, a poesia, ela cita música, ela cita autores, ela cita literatura, porque ao mesmo tempo ela quer nos humanizar. Ninguém vai fazer revolução sem sentir, sem entender as razões, o fundamento da violência que sofre. Então, entendo que é isso que ela está querendo nos trazer, de maneira muito brilhante. É preciso que a gente, então, a partir de agora, desse contexto todo, quem está, né, interessado em transformar minimamente, acho que o Canal Brasil tem essa atuação, né, esse compromisso, e a partir do pensamento de mulheres negras, porque, ao contrário do que certos intelectuais de esquerda vêm publicizando aí, que pensamento de mulheres negras não tem nada, no Brasil não tem nada a oferecer e nada a nos ajudar para entender a sociedade que a gente vive. Pelo contrário, a obra dessas mulheres, tanto Lélia Gonzalez, assim como outras, uma mulher incrível, lendo a obra da Sata Shakur, essa autobiografia, o tempo todo, porque isso aqui é experiências de uma mulher presa no cárcere, né? Uma mulher que foi sequestrada, isolada, silenciada, torturada. Ela o tempo todo fala que ela se sente como uma escravizada. Me sinto como uma escravizada. Ainda não me sinto como uma pessoa humana que alcançou direitos. Para nós negros do século XXI, que luta para ser integrado na sociedade de classe, Estados Unidos, a gente já viu o que aconteceu lá. Ações afirmativas não resolveu o racismo daquele país, né? E aí me lembrou, por exemplo, o livro da nossa comunista maranhense, médica, Maria Aragão, que também, esse aqui, na verdade, não é um livro escrito por ela, é um pós-morte, com depoimentos dela, a partir da entrevista do autor, que o autor fez uma entrevista com ela aí na década final de 80, 90. Uma escola de samba lá do Maranhão, de São Luís, foi homenageá-la, e aí ele fez um trabalho jornalista com ela, de entrevista, gravações, e aqui está publicada nesse livro. Então, na verdade, aqui isso também, esses depoimentos são escritos de cárcere, são experiências que ela passou, presa várias vezes no período da ditadura militar. E a Sata, do mesmo jeito, é uma leitura que você o tempo todo fica sem fôlego, dá vontade de chorar, fica sem ar e vai para a prisão junto com ela. Inclusive, a gente chega a achar que ela ainda está presa ou era experiências da prisão. O fato é que ela traz tudo aqui com muitos detalhes, só de quem viveu, essa violência toda do sistema carcerário prisional industrial, prisional norte-americano. Então,
E aí, Diz. bom, aí você trouxe inclusive esse exemplo, né, daqui brasileiro e acho que vai muito na direção do que eu queria te perguntar, como é que você avalia, né, você até por algum momento você passou por isso na sua fala, dessa importância e me parece, eu não sei se falta talvez seja a palavra correta, mas talvez visibilidade de mulheres, que trazem na sua atuação política a radicalidade, ou seja, mulheres socialistas, mulheres que não estão, que não consideram os acordos e as convenções ali junto com a burguesia como uma saída para que de fato se mude a realidade da classe trabalhadora, em particular, né, da população preta desse país, aqui falando de Brasil, mas claro, tentando fazer aí um diálogo de alguma forma com a população estadunidense também, já que a gente está falando da Assata. E aí, acho que talvez você traz muito na sua fala, Franci, eu queria te ouvir com mais detalhes, é algo que é quase aflitivo mesmo diante, né, do contexto que a gente vivencia, e de não termos aí uma frente mesmo, né, uma visibilidade, em particular de mulheres e de mulheres socialistas e de mulheres que trazem na radicalidade como uma saída de fato para que o estado de coisas de fato mude, né? Então queria te ouvir e te perguntar, inclusive, desse contexto que atualmente o Brasil, em particular, vivencia, que é parte, digamos, né, do movimento negro, ou então de pessoas pretas em destaque no Brasil, na política ou em outros âmbitos, na parte do culto à cultura, por exemplo, e que ali se encontraram um arranjo dentro do capitalismo como uma espécie de atuação política, mas que nada modifica de fato, né, a realidade de violência e de todas as questões de injustiça que estão colocadas aí, em particular para a população preta, né? Então, queria te ouvir sobre essa questão. Oi. Thalita, acho que a importância de conhecer o pensamento dessas mulheres, voltar a estudá-las, entender a radicalidade que elas nos oferecem, é, é a bola da vez para esse contexto que a gente vive, né? Então, o contexto que a gente vive é um contexto em que as pessoas não querem mudar nada, nem sua própria materialidade, né? Estamos assim, como o cachorro atrás do rabo, hiper serializado, esperando ou tentando, lutando por mudanças cosméticas, reformas pouco significativas, porque lutas hoje, o racismo hoje, sua expressão com o capitalismo mais uma vez em crise, já em colapso, no seu colapso, que faz com que o exército industrial de reserva, que a maioria, que sempre foi, né, quase sempre foi a maioria da população negra, que hoje é um exército industrial de reserva permanente, sem volta, daí as políticas do Estado de prender, encarcerar, de prender com discurso de combate às drogas, inclusive de ter uma atuação necropolítica, é, é, é apenas lutar pelo mínimo, e o mínimo são as políticas públicas. Então, assim, a gente vive um contexto da luta do movimento negro em que a luta é defender, e isso, claro, é super válido, porque a gente tem que colocar em questão esse direito, mas também essa ideia de mérito, né, da universitário, mas, ao mesmo tempo, a luta só por ações afirmativas não tem resolvido um problema histórico, que é o problema da violência, das mortes, dos encarceramentos. Vocês falavam há pouco nessa conversa sobre sobre os ministérios da mulher, do negro. Então, o tema, por exemplo, da privatização dos presídios, que a gente precisa discutir, movimento negro, várias representações do movimento negro hegemônico, oficial, estavam silenciados. E o pouco que falou sobre, inclusive defendeu a não privatização dos presídios, deu no que deu, né? Resultou no que resultou. Uma pauta que é fundamental,
que diz respeito à vida, né, da população, literalmente à vida, né, não a uma sobrevida, um direito humano a viver, a respirar, a estar aqui na terra, ainda que na pobreza, ainda que atrás de trabalho, ainda que no trabalho uberizado, que é isso também que tem sido negado para a maioria da população. E aí o debate que a gente precisa fazer do século XXI, a militarização da vida não tem se feito. A Marielle Franco chegou a fazer isso, tem um livro dela, a propósito, na semana que ela foi assassinada, ela havia denunciado a atuação de uma polícia ali no Rio de Janeiro, e minimamente ali na UPP, a favela reduzida a três letras, ela tentou nos mostrar minimamente o tipo de violência do tamanho da barbárie que é a violência policial na cidade do Rio de Janeiro, ainda mais nas cidades, nos bairros militarizados, nas favelas militarizadas. Eu morei em dessas favelas militarizadas, quando eu fazia meu doutorado no Rio, morei no Chapéu Mangueira e na Babilônia. Foi a segunda comunidade militarizada na Zona Sul, e sei contar, e poderia ficar aqui horas e horas contando da violência que a gente via, precisava atuar, via associação de moradores, intervir. A propósito, naquele período, eu estava como dirigente do movimento chamado Favela Não Se Cala, que era um movimento de construção de poder popular, né, aí 2012, 2013, em que tínhamos atuação contra a gentrificação e contra o genocídio, contra a militarização. Então, as associações de moradores, quem faziam reuniões, já não eram mais os diretores, os presidentes, era a própria polícia militar, e eles também que criavam escolas de reforço escolar, criavam escolas de música, de arte dentro das comunidades, e parecia que uma parte do movimento negro não estava preocupada com isso, né? Os índices de jovens negros morrendo, você sabe que o Brasil é a terceira massa carcerária masculina e a quinta massa carcerária feminina, né? Ou seja, o Brasil é o terceiro país que mais prende homens, não é difícil saber a classe e a raça desses homens, e também a quinta que mais prende mulheres no mundo. Era exatamente, a Sata Shakur, ela fala aqui que ela aprendeu termos, ela aprendeu a fazer algumas coisas que ela não sabia na prisão, que ela nunca tinha escutado falar. Ela ouvia histórias daquelas mulheres que ela compartilhou, ela ficou 2 anos e pouco na solitária, quando ela conseguiu sair depois, ela disse que já se sentia muda, ela começou a ouvir a história das mulheres, e eram histórias que era de muita dor, mas que também era de muita esperança. Inclusive, vocês também falaram de maternidade hoje, dos bebês, e era um desafio para ela pensar em ser mãe no mundo racista e capitalista que ela estava. No entanto, ela decidiu, depois de conversar com uma prisioneira que estava grávida, disse: filho, é a esperança de a gente minimamente, nossos sonhos, nossas ideias, serem propagados. E ela teve uma filha, que a gente também não sabe onde está, o que eu sei pela própria autobiografia, é que eles se encontraram, ela já estava adolescente, quase adulta, né, com quase 18 anos, quando ela foi em Cuba com a mãe e com a avó, né, para encontrar com a Sata. Isso depois de vários anos dela estar lá como exilada. Então, a realidade do jovem negro, eu sou mãe de 2 jovens negros, né, um já adulto, outra criança, em que a gente tem que, enquanto mulher negra também de periferia, de origem periférica, ex-empregada doméstica, a minha consciência de classe, esse livro, por isso me identifico muito com a história dela, porque à medida que eu fui entrando na universidade, adentrando nos espaços sociais e de luta, eu também não me sentia parte daqueles espaços, eu também via, eu via que era preciso mudar radicalmente, para isso a gente precisava estudar essas experiências de poder popular, como a do Black Panthers, ao mesmo tempo que a gente via que o nacionalismo reacionário não nos representa. O nacionalismo reacionário, que grande parte, ou uma parte do movimento negro hoje, e de intelectuais flertam, ele
também flerta e flertou com os negros da Casa Grande, ou seja, aquilo que o Malcolm nos ensinava, né? A diferença entre negro da plantação e negro da Casa Grande. A Assata Shakur era uma mulher revolucionária da plantação, aquela em que não negociava, não conciliou com o Estado, ela sabia da importância do poder originado pelo povo, da organização do povo, do trabalho de base, que partidos de esquerda no Brasil não querem fazer. Quando a gente diz para voltar a fazer, voltar para a periferia, acham que a gente está fazendo críticas contra o governo, antigoverno, e sendo que nós votamos nesse governo. Então, toda a bagagem que ela nos traz é para não mostrar, é para mostrar, na verdade, que não tem saída contra o racismo ainda quando houver capitalismo. Não tem saída para a opressão das mulheres, não tem saída para a LGBTfobia, não tem saída na violência que os migrantes passam no mundo, não tem saída contra a política carcerária, prisional, assassina, genocídio industrial que a gente vê no mundo. Já a gente traz os modelos dos Estados Unidos, a privatização dos presídios vem de lá. Não deu certo. E a gente quer implantar aqui o Alckmin, o Haddad, né, assinando o decreto, as leis para implantar um sistema aqui, inclusive que garante institucionalmente o lucro dos empresários das prisões. Mas a Assata Shakur não podia falar, não podia denunciar o encarceramento em massa, a violência que ela passava ali. E a gente também aqui não pode denunciar o silêncio e com as mulheres que lutam, fazem uma luta denunciando os problemas do século XXI e também os problemas, e também dando uma contribuição para pensar para além da ordem, que é o que está difícil para muitos de nós, ainda que organizado, ainda que dito de esquerda. Então, assim, referências de mulheres revolucionárias a gente tem. Hoje a gente está no 13 de maio, a gente teve a Maria Charuteira, a charuteira lá em São Luís do Maranhão, na época da abolição. Ela se sentava, quando ela via que era preciso, que os brancos da Casa Grande ou os brancos estavam querendo fazer mutim contra os escravizados, ou os escravizados também querendo ir para os quilombos, sentava, apitava, dava um sinal e contribuía. Era uma luta também revolucionária de outro tempo. A Maria Aragão, quantos de nós já lemos Maria Aragão? Quantos de nós ouvimos falar? A gente ainda não ouviu um programa sobre Maria Aragão. Inclusive, fica a dica para o canal, que a gente precisa resgatar. Maria Aragão também não aceitava conciliações. Foi também violentada sistematicamente dentro do partido, ela, em termos simbólicos, em termos políticos, porque ela era radical, ela queria uma revolução socialista também, e para ela não tinha meio termo. Né? Isso é o pensamento delas, né? Isso é o pensamento delas, e que a gente precisa cada vez mais apresentar, estudar, aprofundar, porque elas têm uma contribuição para pensar a formação social brasileira, ontem e hoje. A Sata, o texto dela é de 88. Dá para compreender as políticas de morte do Estado brasileiro, ainda sob governos ditos de esquerda. Dá para pensar cuja função é só gerir o refúgio, né, da gestão da barbárie. A condição social dos negros pouco tem mudado. A gente também está seguindo modelos que não funcionaram nos Estados Unidos para a integração do negro. É preciso ser dito isso, é preciso lembrar disso. Aliás, foi muito bom você ter tocado nesse assunto. Tem uma coisa que eu estou acompanhando desde ontem, não sei se você chegou a ver, França, eu vou tentar elaborar um pouco aqui rapidamente. Eu não ouvi o episódio todo do Mano Brown, que começou agora uma segunda temporada do Mano a Mano, né, no podcast que ele tem, e ele entrevistou o Paulo Vieira, que é essa figura da Rede Globo, né, essa grande figura, tem muito carisma, eu particularmente gosto muito dele, mas é isso, é uma figura que está lá na Rede Globo, né, enfim.
Então, a gente sabe muito bem, né, todas as questões que estão colocadas aí. Aí tem um trecho de uma fala do Paulo Vieira e que está gerando muitos debates. Então, eu vou falar aqui no limite do que eu sei, porque eu não ouvi o episódio todo. Mas, em resumo, a fala do Paulo Vieira é que basicamente o que se tem do movimento negro, e aqui, claro que ele faz um certo reducionismo, porque o movimento negro é um movimento histórico muito diverso, que tem muitas frentes, muitas divergências e convergências, então é preciso realmente fazer colocar tudo isso em questão. Mas, em resumo, ele diz o seguinte, nesse texto que está destacado, que está todo mundo comentando, o dia todo eu vi hoje muita gente falando sobre isso, em que ele fala o seguinte, que o negro brasileiro, ele visto de maneira colonial pelo negro estadunidense, sobretudo pelo negro ali de uma burguesia mesmo, né, muito em resumo que eu estou colocando aqui, e que na verdade ele diz o seguinte, que os negros brasileiros eles não precisam ir até os Estados Unidos, ele fala de forma simbólica, para chegar à África, ele usa inclusive Wakanda, né, ele fala assim, olha, Wakanda é só da gente, e a gente é aqui reto, né, a África está aqui na nossa frente, então a gente não tem que ir até os Estados Unidos para ir até a África. Muito em resumo, tá, gente? Aqui tô realmente tentando reduzir um pouco a fala dele, então acompanhem, vejam, porque isso tá nas redes. E aí, assim, né, a partir desse recorte, dessa fala, muita gente discutiu, está discordando, está dizendo que inclusive ele está falando, né, num lugar desconhecido sobre o movimento negro, sobre as lutas históricas do movimento negro, que é um movimento político e etc. Mas enfim, estou falando tudo isso aqui dentro do que eu sei, inclusive, porque de novo, eu não ouvi o episódio todo, tá, para poder trazer mais informações. Mas aí vai na direção do que eu queria te ouvir sobre essa questão. Me parece que, de alguma forma, parte das representações negras no Brasil, elas de fato elas tentam trazer aqui para o nosso país um pouco do que está colocado nos Estados Unidos. Então, a agenda de lutas como de representatividade, etc., parece um certo mimetismo com o que está colocado, e eu acho que parte dessa responsabilidade vem em razão da grande imprensa, porque a grande imprensa ela usa a agenda estadunidense para tentar pautar aqui as questões de raça no Brasil. Lembre que a Rede Globo, de repente, virou antirracista, dentro de todo o seu cinismo, a partir do George Floyd, quando a gente tem um país que tem praticamente um George Floyd por dia no Brasil, certo? Né? Para tratar como as questões assim são muito mais, não sei, mas elas são deveras violentas com a população negra desse país, mas a Globo pelo menos utilizou o caso do George Floyd para tentar fazer uma agenda antirracista no Brasil. Quer dizer, então essa agenda me parece que ela vem a partir do que a Rede Globo tenta pautar, sabe? E aí, na baila, Franci, isso que eu queria te ouvir, me parece que há, de fato, uma agenda estadunidense colocada aqui para que representatividades, então, né, lideranças e representatividades negras no Brasil tragam isso para tentar mimetizar mesmo. Então, assim, não sei se você concorda um pouco com essa fala e queria te ouvir se de fato faz um certo sentido a partir desse recorte aí que o Paulo Vieira trouxe nessa fala dele da conversa que ele teve com o Mano a Mano, com o Mano Brown no Mano a Mano. É exatamente isso, Thalita. Eu, quando estava no doutorado em serviço social, eu tentei fazer um sanduíche. Eu ia para UT, no Texas, exatamente o que eu tinha. Essa era a minha principal hipótese, de que as políticas afirmativas aqui, todo modelo, mas também outras pautas da luta do movimento negro, que não dizia respeito à militarização, à violência, encarceramento em massa, estavam sendo copiadas, né? Mas isso é uma coisa, e não só pelos meios de comunicação, né? Eles têm esse papel fundamental que você está trazendo. Mas intelectuais, porque o imperialismo tem disso, né? Ele vai comprando os intelectuais, financiando pesquisa, eles estão dentro das universidades, então a gente vê, por exemplo, esse modismo de interseccionalidade, lugar de fala,
entre outros, né, é uma parte, a ponta do iceberg, mas são essas instituições que têm, historicamente, inclusive, influência por dentro das universidades. Fundações como o Ford, entre outros, eles fizeram um trabalho muito forte da década de 90. Eu vi isso se esvaindo quando eu estava entrando na universidade, mas ainda estava um pouco forte. Eu tenho amigos militantes do movimento negro que fizeram graduação, pós-graduação, inclusive nos Estados Unidos, com bolsa. E a gente sabe que quem paga a banda, né, também escolhe a música, direciona as pesquisas, direciona a posição política. A gente tem grandes economistas aqui no Brasil, em grandes universidades brasileiras, que, por exemplo, estão nos Estados Unidos hoje, né? Seguem pesquisando, e esses intelectuais, a propósito, eles também estavam influenciando ou faziam parte do PT, faziam parte dos primeiros governos, desde 80, da Constituição, né, da história do PT, do Partido dos Trabalhadores, que também é o partido que passa pelo poder e dá visibilidade para esses intelectuais, de maneira que tem limite, a crítica tem limite, né? E a política também é essa de pensar em que maneira, economicamente ou politicamente, é preciso manter o poder nessa política aí da conciliação do gotejamento, né, das políticas sociais. Eu vou abrir aqui a torneira, 2 gotas para o social e abro a torneira durante um mês para a política internacional, para a dívida internacional, a dívida local, ou seja, para o estrangeiro, para os imperialistas, o dinheiro do Brasil. E aí tem limite, né? Quem paga a banda escolhe a música. De fato, a nível teórico político, nós estamos amarrados, infelizmente, com tradições norte-americanas e que fazem com que experiências revolucionárias, a história do Black Panthers, a história que já virou filme, esse filme que não tem a ver, né? Tem mais a ver com um nacionalismo cultural, que era muito criticado pelos Panteras Negras, pelo Exército da Libertação também, né? Nos Estados Unidos, como o Black Panthers fazia, que ele flerta não só com os negros da Casa Grande, mas ele flerta com essa política imperialista também de não querer transformar, de querer falar de África, de uma velha cultura africana, mas que, por exemplo, não fala, como vocês lembraram muito bem, do que o Toré está fazendo no Burkina Faso. A gente não sabe quem foi Thomas Sankara. O nome do meu filho é em homenagem a Thomas Sankara, que eu também conheci no começo de 2000. Lutas revolucionárias do continente africano, onde reforma não cabia. Thomas Sankara ia para os congressos europeus e ele não ia brincar, ele ia dizer dos problemas e da solução. E a solução era não ter negociação com o europeu e com o imperialista. A Sata Shakur não pode voltar ainda ao país dela, nem sei se ela quer, mas ela não pode voltar porque, para ela, e na política que o Exército fazia, não tem negociação com o Estado. O Estado é para ser derrubado. O Estado é para ser derrubado e ser constituído um poder preto, popular, vindo do povo. Um dos slogans do Black Panthers era todo poder ao povo. A gente precisa voltar a falar que todo poder emana do povo. E se o povo não tem poder, e se o povo vota em candidatos, em governos que não nos representam, que exercem o poder político e militar, ou que nem sabe, que nem tem uma preocupação em ocupar um poder militar, que é o que a gente também está precisando, né? Não só o poder político, a gente precisa tirar esses representantes porque eles não nos representam. All power to the people. A bandeira, um dos slogans que não era só slogan, eles exerciam isso. É por isso que a Sata Shakur, com o Exército de Libertação e o Black Panther, estavam preocupados em organizar o Lumpen proletariado, eles estavam preocupados em organizar o Exército Industrial de Reserva, que era quem mais sofria e podia compreender e ter coragem de lutar para exercer o poder. Esse nacionalismo cultural só tem enfraquecido a luta e só tem desviado a atenção daqueles desatentos que não estão
com o objetivo e com a sana, com a vontade de fazer o seu papel histórico. Essa posição, que é uma posição também da intelectual negra, norte-americana, cubana, que a gente está estudando, ela não é bem-vinda para essas instituições acadêmicas, não é bem-vinda em certas atuações e posições de movimentos sociais. A propósito, quando a gente menciona alguns aspectos dessa outro dia não, uns 5, 6 anos atrás, eu ainda estava no Rio de Janeiro, mais ou menos 7 anos atrás, em uma mesa redonda eu falei revolução, que nós precisávamos de uma revolução socialista, e depois uma senhora veio e me disse: você é tão jovem para estar falando em revolução, não é mais tempo de revolução, né? E aí, converse sobre mudança, sobre revolução com a juventude. Os trabalhadores alguns, né, trabalhadores estão com sangue nos olhos. A juventude está cansada de pegar tapa da polícia, está cansada de pegar baculejo, de ser criminalizada com esqueci o nome da palavra, com esses esqueci a palavra, que é quando forjados, né, com esses na forjados que levam eles para verdade, prisões e eles não voltam. Ela conta como pessoas eram presas com baseado nos Estados Unidos. Qual é a semelhança disso com o Brasil? Toda e qualquer semelhança não é coincidência. É histórica, é de classe, é de raça. e tem Desculpa. uma questão, não, imagina, tem uma questão, né, Franci, que radicalidade por radicalidade, vamos ver como é que está o nosso contexto aqui, porque a gente tem uma radicalidade para a extrema direita. Então, a gente tem uma juventude que está sendo cooptada para uma radicalidade fascista. Então, quando a gente tem, né, uma esquerda de alguma forma progressista e que tenta ali se acomodar junto à institucionalidade, junto a um campo ali para tentar apaziguar os tensionamentos, a gente tem uma extrema-direita que está cooptando uma juventude. Porque se há um sentimento muito subjetivo de que as coisas estão muito ruins e que precisam de mudança, se coletivo e por parte das novas gerações, se a gente não capta esse sentimento e tenta organizar esse sentimento, ou digamos, organizar essa raiva, né? Enfim, daquilo que está acontecendo, a gente tem uma extrema-direita que tá fazendo isso, de alguma forma, e fascistizando uma geração que está ficando cada vez mais misógina, cada vez mais racista, cada vez mais odiosa. Não sei se você está acompanhando, por exemplo, o caso dessa garota no Colégio Presbiteriano Mackenzie, que ela foi encontrada com sinais de violência e que estão tentando aí colocar uma narrativa, enfim, na falta aqui de uma palavra, de que houve aí uma tentativa de suicídio em condições muito suspeitas. Uma garota negra, LGBT, que vem da classe trabalhadora e vai estudar como bolsista nesse colégio de burguês. Então a gente tem uma radicalidade muito presente que está sendo cooptada por uma extrema-direita que está fascistizando uma geração, né, Franci? Então isso revela muita coisa, porque enquanto a gente não tenta de alguma forma trazer essa geração, né, aqui para um campo de fato de trazer uma consciência de classe para essa juventude, o outro lado de lá de alguma forma está fazendo, me parece, né? É isso, perfeito. Por um lado, por outro lado, eu queria dar boas notícias, mas por outro lado, a maioria da juventude negra tem recorrido também a outros espaços, né, como outras organizações, como, por exemplo, as igrejas protestantes, neopentecostais, pentecostais. Então, uma outra parte, eu conheço jovens negros de periferia que hoje são policiais militares. E uma outra parte quer ser policial militar, e o Estado é uma das poucas áreas que em vários estados se abre vaga de concurso. Para professor, não. Né? Para professor, a nível estadual, a nível federal, a gente ainda é uma luta.
Então, na verdade, nós temos que lutamos muito por políticas públicas, o que a gente está vendo agora é lutar contra a falta delas e a manutenção das que sobraram, né? Então, assim, essa dimensão de como os fascistas, o fascismo, né, tem trabalhado mais com a nossa subjetividade, porque ele é direto, ele é prático. Nós deixamos que essa subjetividade crítica, radical, ela se esvaia ou que ela tenha outros rumos. Infelizmente, tem sido assim, né? A gente está preferindo negros adocicados, jovens adocicados, que aceitem entrar na universidade, que aceitem uma vaga no mercado de trabalho, e enquanto centenas de milhares jamais entrarão, né? Então, o contexto é esse. A pergunta é porque o quadro em que a Sata também vivia, né? Isso tem uma linha histórica, tem suas diferenças, mas é o mesmo fenômeno. É o mesmo fenômeno porque é o mesmo sistema. A má notícia é de que o sistema agora está em colapso, né? E que só nos resta a barbárie. E a barbárie, ela não é uma situação específica, esse caso que você está trazendo. Eu prefiro. Chegou um momento que eu já não acompanho mais certas notícias, uma questão mesmo de saúde mental, embora elas fazem parte da gente. Eu vi a reportagem, mas eu não abri, não li. Mas o que eu dizia, a má notícia que eu dizia é que essa barbárie ela não é mais pontual, não são casos assim, não é só ver uma criança na rua vendendo bombom, qualquer coisa, enquanto ela deveria estar na escola. A barbárie é a permanência do sistema capitalista, que, além de todas essas mortes, toda essa violência, também destrói o sistema, o meio ambiente. A gente está vendo aqui, a gente está no ano da COP, eu estou aqui no Belém do Pará. A gente está no ano da COP, os burgueses estão vindo, imperialistas estão vindo para cá para decidir quem vai continuar destruindo a natureza e lucrando em cima disso. É isso que é COP. É isso que a gente precisa conversar sobre isso, nessa perspectiva que a gente precisa conversar com nossos alunos, com nossos colegas, porque é isso que está acontecendo, sem aceitar romantizar. Um pouco antes de alguns poucos meses, o presidente da França, o Macron, estava aqui, passeando no Rio Guamá, né, a convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conhecendo a Belém do Pará, a Ilha de Cumbu e entre outros espaços do Estado. Então, o fascismo tem nos dominado. A Sata falava, inclusive, ela chamava os policiais militares de porcos e porcos fascistas. Esse termo, essa palavra já era usada naquele contexto todo, porque ali estava nítido. Parece que a gente aqui no Brasil não quer enxergar, mas lá estava nítido o papel do braço armado do Estado, né? E do Estado como um todo, né? Do seu poder político-militar, inclusive estava nítido a subjetividade desses que exercem esse poder. Pessoas reprimidas sexualmente, cujas ações e políticas, atitudes institucionais revelam um autoritarismo, né? E revelam o fascismo nas suas práticas. O Reich explica, né, lá em Psicologia das Massas, do fascismo, como é que isso funciona. Excesso de repressão sexual e se volta à violência e abuso de autoridade, uso e abuso de autoridade. O abuso de autoridade policial é o que ela mais narra. Uma pessoa grávida, presa, algemada, sem poder ter minimamente condições de atendimento médico, uma pessoa que está em tratamento de saúde depois de ter pego 2 tiros no peito, quebrou a clavícula e ainda assim ficar presa todo dia com 2 policiais, acorrentada, com 2 policiais em cela de segurança ou na maca do hospital, e tendo que aguentar os policiais com arma direcionada durante toda a estadia no hospital, em tratamento direcionado para a cabeça dela.
ela não tinha como chamar aquelas pessoas do Estado com outro nome a não ser o que eles são. Fascistas. Porcos fascistas, isso que eles são, isso que eles eram, isso assim que ela chamou. Mas a gente, né, prefere falar sobre outras coisas, né? A gente prefere, por exemplo, a gente chegou no momento no Rio, depois de 2013, no contexto de 2013, que a rua estava gritando. Não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. A polícia militar no Brasil é a que mais mata e a que mais prende. A Marielle mostra o feminismo dela lá no livro, ela chora, ela lamenta no textualmente, ao contrário do que os fascistas disseram, que ela defendia bandido, está lá no livro dela a defesa deles e do choro, lamentando o choro das mães. Chora o jovem, que é acusado, que é assassinado com discurso de combate às drogas e de discurso de combate à droga e de segurança, e chora também a mãe do policial, porque o policial também morre. E a estatística no Brasil, a própria ONU já disse que a polícia tem que acabar. E o governo que exerce o poder, o que tem no dito? Vamos privatizar as prisões, vamos manter as prisões. E tem teoria, outra teoria de mulher revolucionária que a gente não fala sobre isso, Angela Davis. Serão as prisões obsoletas? Outro livro. Lembrei aqui. Que a gente não estuda. Quantas universidades, quantos movimentos sociais sentam para ler esse texto? Aqui tem políticas, a gente até acha que ela foi amena, né? Restaurativas, pensa em melhorar a educação, em melhorar a saúde, à medida que, segundo ela, também o sistema carcerário vai se moldando quando a gente tem melhor políticas, né? Educação, saúde, etc. Emprego. Mas ela apresenta outras propostas para que as prisões, para que a política de morte e de prisões, de encarceramento acabe no mundo. Ela está falando dos Estados Unidos, mas serve para nós. Movimentos, por exemplo, falando de luta popular, de poder popular, o Reage ou Será Morto, o Reage ou Será Morta, que é um movimento histórico na Bahia, inclusive que se dissidiou, saiu, né, de parte de movimento negro baiano. Alguém está falando aí, alguém escreveu sobre a violência da polícia na Bahia, eu estou lendo aqui, lembrei. Quase não tem visibilidade. Quantos aqui conheciam o Reage ou Será Morto, o Reage ou Será Morta, e está em atuação? Por quê? Porque ele viu que não adiantava lutar por políticas públicas somente, enquanto a maioria dos negros e negras estavam indo para os cemitérios e para as prisões. Temos uma tarefa histórica que não é de hoje. Que não é de hoje e não é nova. É um problema antigo. Né? A gente está no 13 de maio, a falsa abolição, nós viemos para cá sequestrados. Nós viemos para cá encarcerados. Até hoje eu sinto falta de ar quando eu lembro dessa história e sinto e respiro essa história. Tal como a Sata Shakur, ainda me sinto uma mulher escravizada. Até 10 anos atrás, eu era trabalhadora doméstica, dos 12 aos 21 anos, quando eu entrei na universidade. Saía de uma realidade completamente diferente da minha, voltava para a minha realidade e as pessoas estavam passando fome, não tinham o que comer. E aquilo me chamava muita atenção, eu com 12, 15 anos. Eu já sentia que era preciso mudar e isso não estava só relacionado a votar e dar o poder nessa democracia burguesa representativa que não nos representa e que a gente precisa, né, acabar com esse valor universal, entender a democracia burguesa como um valor universal. Então, é isso. A Sata Shakur, o pensamento de várias intelectuais negras que precisam ser retomados nesse contexto do século XXI, de luta revolucionária, para a gente entender isso no nosso tempo, no que elas podem contribuir, e sobre várias bandeiras e aspectos da luta do movimento negro e da luta, inclusive, a Cláudia Jones, por exemplo. Vocês já ouviram falar da Cláudia Jones, ao lado da esquerda do túmulo de Marx? Ela tem um texto brilhante, comunista inglesa, está do lado enterrada, do lado do nosso alemão, Karl Marx, barbudo alemão.
mas a nossa esquerda dita revolucionária não quer falar, prefere... a gente estuda a Rosa, maravilhosa, inclusive, compartilho muito das teorias dela, principalmente quando ela fala da barbárie. Eu sou uma pesquisadora da barbárie, fui orientada na minha tese um professor estudioso da barbárie, a partir da Luxemburgo. Mas a Cláudia Jones, que foi, inclusive, do Partido Comunista Inglês. Então, quando eu pensei em organizar o grupo Marielle Franco, era para a gente estudar, e é isso que a gente fazia, estudar o pensamento dessas mulheres e a contribuição que elas davam. E elas são muito atuais para pensar como transformar radicalmente essa sociedade. A menos, lendo uma poesia, qualquer parte aqui do texto da Sata, você vai se sentir vivo, que é isso que a gente precisa voltar a se sentir. Né? Sair das bets, sair da inteligência artificial, dessa burrice artificial fetichista, né? que diminui o ser humano, para que a gente retome essa sensibilidade, essa dor, e sinta a dor da nossa classe como um instrumento, assim como a raiva que você falou, como instrumento de luta, porque para Bell Hooks a raiva ela é isso. Ela não é algo ruim, ela é o que nos movimenta para transformar a nossa realidade. Bem lembrado. E a Bell Hooks é aquela, inclusive, que dialoga muito com o Freire, né? Nossa, até esqueci o primeiro nome dele, gente. Paulo Freire, O Paulo Paulo. Freire. Muita gente fala do Paulo Paulo Freire. Freire. Muita gente fala do Paulo Freire, mas o Paulo Freire e a Bell Hooks o tempo todo estavam em diálogo. Então, ambos, assim, um aprendeu com o outro, né? Tem contribuições aí dos dois lados, né? Paulo Freire aprende muito com Bell Hooks e Bell Hooks aprende muito com Paulo Freire também, bem lembrado da Bell Hooks, inclusive. Deixa eu ler aqui alguns comentários que foram chegando enquanto a gente conversava. É muito maravilhoso, realmente, gente, ouvir a Franci, eu sabia que vocês iam gostar. E é claro que a gente quer trazê-la outras vezes, que ela tem muito para contribuir, para conversar conosco aqui. Olha só, o Edivan Barreto diz: salve Maria Aragão, marxista-leninista, líder de uma das maiores greves do país nos anos 60. Também aqui, Gabi Esteves. Um dos grandes problemas daqui do Rio de Janeiro é essa polícia brutal de um lado, mas também muita gente que os defende, que é o individualista e acomodado. Muito difícil agir socialista aqui. O Pablo Antunes diz: ser preso político nos Estados Unidos deve ser muito duro. A prisão é para matar uma ideia e amedrontar os demais. É um estado inquisidor. Totalmente. E o que fizeram com os Panteras Negras foi justamente isso, é para tentar aniquilar de vez o movimento, né? Por isso que prenderam, exilaram e fizeram o que fizeram com os representantes dos Panteras Negras, né, Francis? E aí ele complementa aqui: a Frente Negra Revolucionária é uma organização para unir os trabalhadores negros com uma pauta anticapitalista, nada de reformismo que não resolve nada. Também aqui a Laila Amaral está dizendo, né, que eu comentei do podcast do Mano a Mano, saiu no último dia 8 de maio, tá? 2h30 aí de conversa entre o Mano Brown com o Paulo Vieira, então fica aí, eu também quero muito ouvir, porque tá dando muita polêmica aí esse trecho desse vídeo, vi muita gente comentando, então também quero ouvir o episódio todo. A Flávia Mello aqui, falando Franci maravilhosa, só estou endossando aqui a fala dela, diz: trouxe muito conhecimento e reanimação para as nossas possibilidades de práticas revolucionárias. É isso aí, Franci, mais uma vez, te agradeço muito pela aula, por todas as suas contribuições, pelas referências, por todos os livros aqui que você trouxe para a gente poder aprender mesmo, te agradeço muito. E já fica o convite aí para a gente voltar a se falar aqui no Cultura Brasileira, tratarmos de outros temas também, outros assuntos. As análises de conjuntura que você faz também são bastante importantes. E é isso. Muito obrigada. Se quiser fazer algum comentário aqui em cima desses que eu li, também fica à vontade. Não, só quero agradecer, pessoal, e dar um oi para a minha família que está aí, Dalvilene, Edivan, e todos que estão conectados.
e pela conversa. Espero encontrá-las mais vezes na luta, e que a gente possa buscar o ensinamento dessas intelectuais negras para radicalizar nossa atuação, nossos estudos, nossa prática política. Eu quero deixar aqui só um trecho de uma poesia da Sata, para a gente ir direto no texto, ouvir essa mulher incrível e lembrar dos ensinamentos, tá? A tradição. Siga agora, siga. Siga agora, siga. Siga a tradição. Houve pessoas negras desde a infância dos tempos que seguiram em Gana, em Mali, em Tumbuktu. Nós seguimos a tradição. Nós escondíamos na mata quando os capitães do mato chegavam com suas lanças e, no momento oportuno, saltávamos e arrancávamos a energia vital dos aspirantes a senhores de escravos. Nós seguimos em navios negreiros, lançando-nos ao mar, cortando as gargantas de nossos captores, tomando seus chicotes e seus navios. O sangue jorrou no Atlântico e não foi só o nosso. Nós seguimos. A poesia é imensa, ela é fantástica. Bora ler o livro, bora comprar, compartilhar, montar grupo de estudos, criar canais, dar espaço para as mulheres negras revolucionárias, seja do Maranhão, do Brasil, da América, da diáspora, da África, do continente africano, para que a gente fale da nossa história sem negociação com a Casa Grande. É isso que a gente está precisando nesse país. Perfeito. Todo o poder ao Obrigada, povo. Franci. É isso. Muito, muito bom te ouvir sempre. Essa poesia está na biografia da Sata. Exato. Ah, muito bom. Muito bom, gente. Tá aí, ó. Fica aí, então, o registro para vocês e a dica de leitura. Obrigada, Franci. Mais uma vez, obrigada. E a gente Axé. quer de novo você aqui. Vamos combinar uma próxima. Até mais. Tchau, tchau. Abraços. Tchau, tchau. Axé.